Olá, meus irmãos. A paz do Mestre estejam com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa palavra. O texto hoje para nossa breve meditação encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Eu quero ler a partir da parte B do versículo 3, que diz assim: portanto, peço que me ouça com paciência. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica e completa desde a infância entre meu povo e depois entre Jerusalém. Também sabem, e talvez estejam dispostos a confirmar, que vivi como fariseu, a seita mais rígida da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus a nossos antepassados. De fato, é por isso que 12 tribos de Israel adoram a Deus fervorosamente, dia e noite, e compartilham da mesma esperança que eu. E, no entanto, o rei acusa-me por causa dessa esperança, porque lhes parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma das histórias que mais me encanta em todo o Evangelho. Eu estou falando de algo aqui, eu estou abrindo o meu coração, sendo franco para vocês. Desde quando eu recebi as promessas do Senhor, essa palavra vem a mim constantemente, principalmente o versículo 14, que é o encontro do Senhor com Paulo, qual Paulo está relatando aqui ao rei Agripa e o governador Festo. No versículo 14 ele diz assim, todos nós caímos no chão e eu ouvi a voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. E é justamente naquele momento que Paulo está tentando chegar a este cume, ao encontro com o Senhor Jesus, porque ele não tinha a compreensão de que Jesus é Deus. E ele entendia estar fazendo a vontade de Deus. E nesse momento ele pediu para testemunhar para Paulo e Festo. E ele começa para Festo e o rei Agripa, para o governador Festo e o rei Agripa, se dirigindo ao imperador César, também com a intenção de pregar a palavra a ele. A palavra não fala exatamente se Paulo morreu lá. Alguns relatos creem que tanto Paulo como Pedro eles morreram pela perseguição do próximo imperador, que, se eu não me engano, o nome é Nero. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, Paulo decapitado e vários outros, como Tiago também, irmão do mestre. Bom, essas histórias elas só servem para nós como um testemunho forte de fé. É um testemunho forte de superação que serve de chaves para abrir aos corações que passam por períodos de incredulidade, assim como o meu passou. E essa palavra me vinha, por isso que eu tenho muito encanto por ela. Então eu quero fazer aplicações pertinentes a nós. Peço que me ouça com paciência. Mateus capítulo 13. A paciência e a atenção, elas estão intrinsecamente ligadas. A palavra que daqueles 4 terrenos, tanto o pedregoso, como o cheio de espinhos, como o que parou à beira do caminho, o único que recebe a palavra e multiplica a 30, 60 e 100 por 1 é aquele que ouviu a palavra e ouviu com atenção. Ele recebeu ela com alegria. Então ela foi capaz de frutificar. Ela foi capaz de produzir aquilo que tinha. E aquilo que Paulo falaria ali agora seria uma palavra, uma rema. Uma coisa é o logos, a palavra de Deus. Apesar de Jesus cumprir perfeitamente tanto o logos, que é a palavra escrita, como o rema, que é a palavra falada. E então peço a vocês que me ouçam com paciência e atenção e recebam essa palavra em teu coração. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância entre o meu povo e depois em Jerusalém. Eu quero falar também sobre o versículo seguinte, que fala: também sabem e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida
de nossa religião. Irmãos, Thomas Hobbes, um dos pensadores, filósofos, sociólogos contemporâneos antigos, ele fala que o homem é produto do meio. E a psicologia diz para nós que a nossa personalidade ela é formada nos 12 primeiros anos de vida. Junto com a nossa personalidade, o nosso caráter. E o nosso caráter se revela do nosso temperamento, os sentimentos, aquilo que nós sentimos. E tudo aquilo que foi relatado aqui é o que influi a nossa realidade política e econômica. E também a religião, aquilo que se ensina por meio do credo, daquilo que se crê em Deus. Todos nós aqui no Brasil temos um pouco, ou tínhamos, da igreja romana. Eu, por exemplo, convivi na casa dos padres durante muito tempo. Mas nunca me satisfez, sinceramente. Nunca mesmo. Eu entrava na igreja, olhava aquilo tudo, aquela coisa robótica e com perdão assim da palavra que talvez tenha uns irmãos católicos, para mim não me satisfez. Para mim não. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você também não precisa ser produto do meio, sabe? Você não precisa se deixar influenciar. O Senhor lhe fez com um propósito único. E Paulo descobriu isso. Olha, eu gosto quando ele fala assim, a seita mais rígida de nossa religião. Eu quero ler com vocês, porque olha só o que Paulo fala em Atos capítulo 9. Ele fala assim, enquanto isso, era Lucas, na verdade, retratando a história na época ainda chamada de Saulo. Enquanto isso, Saulo, motivado pela ânsia de matar discípulos do Senhor, procurou o sumo sacerdote. Pediu cartas para sinagogas em Damasco, solicitando que cooperassem com a prisão de todos os seguidores do caminho, homens e mulheres que ali encontrassem para levarem como prisioneiros. Mas agora é impressionante nós percebemos como Paulo está retratando. Paulo está chamando aquele mesmo que ele servia de seita rígida. E o que caracteriza uma seita, Alisson? Uma seita, os líderes não podem ser contrariados. Eu quero repetir isso. Uma seita, os líderes não podem ser contrariados. A palavra deles é lei. Então não pode ter opiniões divergentes. Paulo fala nas suas cartas que é bom que tenham opiniões divergentes. Para quê? Para que a verdade apareça. Então a opinião divergente, segundo a Bíblia, ela é bom para quê? Para que a verdade seja estabelecida. Ela tem essa função. Nós não precisamos pensar igual. Mas agora há um caminho para o pensamento a qual o Lucas estava falando. E ele queria levar como prisioneiro. Agora o que me faz pensar? O que um homem que pensava dessa forma, o que faz ele se entregar à morte, se entregar à prisão? Algemas não são sinal de prisão. Homens presos andando pela rua e homens livres em cela. Homens presos andando pela rua e homens livres em cela. Nós não somos perigosos quando nós somos violentos. Nós somos perigosos quando aprendemos a controlar o nosso sentimento. E nenhum homem na história não morreu. Nenhum homem que se entregou à morte como oferta a uma causa não precisa ser cristão. Não acreditou porque não acreditava na causa. Homens se entregam à morte por aquilo que acreditam. Vivi como fariseu, a seita mais rígida da nossa região. Ele vivia. Essa era a antiga vida de Paulo. Irmãos, olha, eu sei que eu falo com pessoas que têm uma dificuldade tremenda de entregar a velha vida. E ela não é fácil, meus irmãos. Todo dia tenta. Eu, por exemplo, vivi como 33 anos como um cristão católico. E tinha muita coisa dentro de mim, porque nós somos aquilo que repetidas vezes fazendo. Paulo, quanto mais a palavra fala em Atos capítulo 9, olha
Ele estava com ânsia para matar discípulos do Senhor. Ânsia. Agora, o que provoca ansiedade? Justamente repetição de comportamentos ruins. Nós somos aquilo que repetida vez fazemos. Por isso que eu insisto com vocês. Orem, leiam a Bíblia, jejuem. São disciplinas da prática cristã que nos levam a mortificar a nossa mente e a nossa carne para o pecado, para que nós possamos viver os propósitos do Senhor. Agora, você vai orar, meu irmão, da primeira vez e vai acontecer alguma coisa? Talvez não, talvez aconteça, eu não sei. Quem ouve a oração não é o Alisson, quem ouve a oração é Deus. Mas tem 4 tipos de orações que é necessário: a oração com fé, a oração com fé e perseverança, aquela que nós perseveramos aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e a oração com fé e perseverança, e aqui espera o tempo do Senhor. E é justamente isso que Paulo fala no próximo versículo. Ele fala: agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no cumprimento da promessa feita pelo nosso Deus aos nossos antepassados. Olha, Paulo tinha esperança no cumprimento de uma promessa que não foi feita nem para ele. Foi feita a outras pessoas, os profetas, por meio dos profetas. Quem é essa esperança? Jesus. Você tem alguma esperança? Você espera por algum cumprimento do Senhor? Você espera por algo do Senhor a qual Ele lhe prometeu? Talvez até mesmo por meio de outras pessoas. Talvez até numa situação de... sabe, antes do nascimento, assim como Jacó. Talvez você seja fruto de um pedido, de uma conversa com Deus para alguém. No que você crê, meu irmão? No que realmente você crê? Bom, o Senhor quer que nós cremos nas promessas. Os homens não se entregam às promessas, mas qual que era o problema? Olha, ele fala assim, porque Paulo fala no próximo versículo, fala assim: de fato é por isso que as 12 tribos de Israel adoram Deus fervorosamente de dia e de noite, e compartilham da mesma esperança que eu. A mesma esperança, irmãos, a mesma esperança. Agora eu quero ler com vocês um texto que mostra isso. Por quê? Porque eles serviam uma seita, eles não serviam o caminho. E desde antes da ordem do véu, já tinha alguns irmãos que falavam em línguas. Eu quero ler com vocês um texto que fala sobre a Torre de Babel, que tem em Gênesis capítulo 11. Fala assim, os irmãos resolveram primeiro fazer tijolos. Olha só como é uma construção. Primeiro resolveram fazer tijolos, depois resolveram construir uma cidade. Dentro da cidade resolveram construir uma torre até um céu. E aí em Gênesis capítulo 11, no versículo 5, fala assim: o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Olha, perceba uma coisa. Paulo e os fariseus tinham a mesma esperança, a mesma língua. Mas agora, um único nome, que era a dificuldade, e esse nome que desceu para confundir. O nome Jesus confunde as pessoas. Isaías 45, versículo 11. Ficarão confundidos e envergonhados os teus inimigos. Ficarão confundidos e envergonhados os teus inimigos. Por quê? Porque agem por meio da religião, não agem com uma fé, sabe, limpa e sincera diante do Senhor. Olha, e é impressionante porque o poder que o Senhor tem. Porque em Atos capítulo 2, depois da morte do Senhor Jesus, e ele morreu para isso, ele morreu para quê? Para que viesse o Espírito Santo sobre nós. Os discípulos passaram um tempo ali, 10 dias, a palavra fala, 120, e começaram a orar. A palavra fala que veio sobre cada um deles língua como de fogo, mas eu quero ler com vocês o versículo 7, o testemunho de outras pessoas a respeito do que viram sobre os discípulos. Fala assim, muitos admirados exclamavam: como isso é possível? Esses homens são todos galileus e, no entanto, cada um de nós ouve falar em nosso próprio idioma. Estão aqui partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximo Cirene, visitantes em Roma.
tanto os judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, e todos nós ouvimos estas pessoas falarem em nossa própria língua sobre coisas maravilhosas que Deus fez. Aleluia! Irmão, esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus a qual nós temos pregado. Esse é o Deus que é fiel, que continua fiel. É o mesmo Jesus Cristo, era o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo para todo, para todo, para todo sempre. O para sempre, sempre acaba se nós colocarmos a religião no meio. Agora, todas essas pessoas não sabem nem para onde estão. E você já parou para olhar o mundo? Tá todo mundo com pressa, sem saber para onde está indo. Aqueles, pelo menos da Torre de Babel, sabiam, estavam indo para o céu. Estão todos apressados, sem saber para onde está indo, sem saber qual é o caminho, sendo que já vivemos eternamente. Agora, nenhum vento é favorável, para quem não sabe aonde vai. Eu quero repetir isso, nenhum vento é favorável para quem não sabe aonde vai. E o nosso Deus é a esperança mais viva, o nosso Deus é a esperança que não falha. Ele é a canção mais viva, a esperança que não falha. Ele prometeu, irmão, e ele é fiel, minha irmã, para cumprir para você o que te prometeu. E eu quero terminar com a pergunta de Paulo, porque Paulo fala assim, e no entanto acusam-me por causa dessa esperança. Você percebe que a mesma língua, diferente para todos. Uns porque estão mortos pelos pecados, pela religião. Outros porque não conseguem entender a língua, o que o próprio Senhor Jesus, e não conseguem acreditar. Então Paulo pergunta, por que lhe parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos? Muitos de nós acreditamos mesmo que Deus é poderoso, mas como nós nunca vimos, ou então nós só ouvimos falar, por exemplo, como o testemunho do irmão Alisson aqui, que está falando para vocês que estava morto em drogas, e agora está aqui falando para vocês desse amor leal. Às vezes nós não cremos que vai acontecer, nós cremos até que acontece com os outros, mas não cremos que aconteça com nós. E mesmo assim, nós cremos com alguma limitação, porque um Deus que é poderoso para tirar um morto da tumba, um morto clínico, ele não é poderoso para resolver o teu problema? Problema grande, Deus pequeno. Deus grande, problema pequeno. Ele tem que crescer aqui dentro, sabe? Ele tem que deixar de ser incrível. Eu gosto de Salmos 30, 22. Salmos 33, versículo 20, fala: nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Essa é a esperança, meus irmãos, mais viva. Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Coloca toda a tua esperança em Deus. Entrega, sabe? Para de acreditar em homens. Coloca a tua boca no pó, sabe? Se humilha diante do Senhor, entrega aquilo que você não consegue soltar, sabe? Solta, sabe? Esses aprendizados que tiveram ao longo da vida, do seu contexto, da onde você viveu. Pede para o Senhor te mostrar como Ele te vê. Pede para Ele te levar aonde você pode ir, aonde Ele te vê você chegar. E você se surpreenderá. Porque Ele parece tão incrível que Deus ressuscite os mortos. Porque Ele parece tão incrível que Deus lhe ressuscite os mortos. É incrível, mas vai acontecer. E o que Ele prometeu, vai chegar com muita vida ao teu coração. Vai te surpreender. Como Atos 2, ficaram admirados de ver. Que Deus abençoe vocês. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.